Fala, torcida vascaína! Se você é um torcedor ou torcedora do Vasco, chegou ao lugar certo. Aqui no canal Notícias do Vasco. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal Notícias do Vasco para ficar sempre por dentro das últimas notícias do clube. E aí, por isso, tenho as aspas aqui. Tem uma promessa que eu posso fazer para os torcedores. Essa vai ser a última vez na história que o Vasco vai jogar contra o Flamengo em desvantagem de orçamento. Josh Wander, da 777. O Vasco, no começo do ano, fez uma das maiores janelas da história. Acho que ninguém aqui vai ser contra isso. Fomos criteriosos na aquisição de atletas. Luiz Melo, CEO. Hoje começa uma nova era do Vasco. Teremos de 80% a 90% do elenco pronto em abril. Paulo Brax. O torcedor do Vasco não vai mais sofrer. Abel Braga. Gosto de ter uma equipe agressiva que busca o protagonismo. Fui do dono até o técnico, porque essa ilusão, ou talvez pelo que a gente esteja vendo aqui agora, ela não foi feita só por pessoas externas, e aí não vou entrar nesse mérito. Ela foi feita desde o dono até o próprio técnico. Além disso, o Vasco vai jogar contra o Flamengo na próxima segunda-feira, e como bem lembrou aqui o Dieguinho e o Flávio Dias, os problemas não são rumores, os problemas são reais. O Vasco está devendo jogadores, o Vasco está devendo clubes e o Vasco está desonrando seus compromissos. Quando o torcedor fala que não, quando o Abel fala que o torcedor não vai mais sofrer, isso não é verdade. O Vasco está na zona do rebaixamento e eu também cito aqui até uma aspa que você utilizou sobre não importa como começa ou importa como termina. Das últimas 4 vezes que o Vasco foi rebaixado, nas 4 da história, ela é pior do que as 3 vezes que o Vasco foi rebaixado no início de Campeonato Brasileiro. E, além disso, a gente sabe que o time está longe de ser protagonista e está longe também de apresentar um futebol agressivo. Longe, a gente pode dizer assim, até nas estatísticas, como você citou aqui, em relação a números, mas é só pegar a tabela e olhar. Como é que o Brax, na figura da 777, que você é funcionário da 777, consegue explicar a única coisa em comum que tem entre essas declarações, que elas não se confirmaram e essas promessas não foram cumpridas? Como é que o Brax vai resgatar a confiança do torcedor que hoje é contra o treinador, não entende o que acontece dentro do Vasco, até porque a forma como o clube se comunica é muito ruim? Como se resgata a confiança? Qual é a solução do Vasco da Gama para o torcedor? Obrigado. Bom, vamos lá. Pedrosa, eu não posso entrar nas frases que você citou. Salvo a minha. E a minha, eu disse para a sua colega e reafirmo, que eu entendo que 80% do elenco está montado. Falta 20%. E o elenco montado também não significa que ele vai ter uma performance imediata. São duas coisas diferentes. Uma é o que você planeja, outro é o que acaba acontecendo. E é por isso que, quando a gente tem a oportunidade de analisar o que foi planejado e ver que houve alguns erros no planejamento, a gente corrige. Eu acho que essa que é a inteligência mínima que se espera de quem tem um objetivo dentro do clube. Isso vai ser feito. Isso já está sendo feito. Eu não posso entrar nessas promessas, até porque a minha era uma promessa de número e esse número ele está cumprido, mas a promessa de ser um time competitivo e de ter um ano sólido, a gente tem tempo para poder apresentar para o torcedor. A gente tem tempo para isso. A análise desse ano, comparativamente a outros, nos serve de mais alerta ainda. Não quero fazer fantasma nenhum, não quero trazer fantasma nenhum para cá, mas vamos pegar isso como mais um alerta para a gente. Vamos pegar isso como mais um item para a gente trabalhar mais, para evitar que aconteça o que aconteceu nos outros anos. Porque o número frio, ele pode, se a gente pegar o campeonato do ano passado, nesse momento, não necessariamente os 4 que estavam ali embaixo terminaram lá embaixo. No ano anterior, não necessariamente os 4 que estavam nas últimas colocações, na 8ª rodada, terminaram na última colocação. O que a gente vai fazer e o que a gente vai dizer ao torcedor do Vasco é que a gente quer que ele veja um Vasco diferente, colhendo resultados diferentes,
colhendo performance diferente, com os jogadores que estão aqui, com mudanças que a gente pode fazer internamente da forma de jogar, o quanto antes. Dependesse só da minha vontade, já estava feito. Se dependesse só da minha caneta ou da minha cabeça, estava feito. Só que é um processo complexo de resgate àquilo que a gente planejou fazer, que a gente até conseguiu, e é ruim falar isso agora, porque hoje em dia, e não estou dizendo que você fez isso, os olhares são mais para o que foi feito ruim, não pelo bom. Mas a gente fez bons jogos no campeonato, nesses 8 jogos. A gente começa o campeonato com um resultado importante. Então a gente tem coisas boas que a gente tem que potencializar. E a gente tem que corrigir o que a gente identificou já de ruim. Os salários dos atletas estão em dia. Tá? Em relação às dívidas, em relação às inadimplências, eu não sou a pessoa adequada para falar. Mas a gente tem hoje um controle aqui interno de elenco que os salários hoje eles estão em dia. E é uma exigência que foi feita internamente.